Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Ainda ontem, quando os nossos pastores nos chamaram para fazer a abertura do nosso culto de hoje, foi uma emoção muito forte. Nós choramos, eu e minha esposa, e agradecemos a Deus por esse privilégio. Estamos aqui, glória a Deus, pela vida dos nossos pastores. E preparando ainda ontem essa introdução, essa palavra, me veio textos em Apocalipse, Êxodo, alguns textos que passaram pela minha mente, mas depois me veio um texto que está completamente relacionado à nossa igreja, que se chama Gerações, que o salmista disse lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, que faz menção aos conselhos de sabedoria. E é importante, como o próprio Salomão pediu, sabedoria que nós a tenhamos também. E essa sabedoria é uma sabedoria que vem do alto, não tem nada a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. Glória a Deus por isso. Então a palavra diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Glória a Deus. Querido Deus Pai amado, nessa manhã de hoje, Senhor, eu peço que o Senhor se faça presente nesse local, Senhor. Que o Senhor caminhe por aqui, Senhor. Que o seu Espírito navegue sobre os nossos corações e as nossas mentes, Deus. Que a sua palavra possa entrar, Senhor, em um terreno fértil do nosso coração. Que possa transbordar, Senhor, da tua alegria, da tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, durante toda a semana, Senhor, mastigar a palavra que vai ser dita aqui, Senhor, e que possamos segui-la, Senhor, e cada vez mais, Senhor, sermos parecidos contigo, Pai. Aleluia. Que os nossos olhos sempre estejam voltados, Pai, para Ti, Deus. Glória a Deus. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos, Senhor, Te amar cada vez mais, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. 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 Cante, cante, cante. Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu creio que essa é a canção mais profética que a gente já falou na nossa vida. Eu creio, Jesus, pessoas já estão sendo curadas nesse lugar. Eu creio, Jesus, que pessoas estão recebendo a visitação do Teu Espírito.
Eu creio, Jesus, que tu tens curado, sarado, batizado. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Nós ficaremos aqui o domingo inteiro ouvindo testemunhos já em 4 meses que o Senhor nos confiou à tua igreja, Jesus. Que seja profético isso no coração de cada um agora, Jesus. Que não seja só uma canção, mas uma oração, Jesus. Que o Senhor possa receber esses corações que estão abertos, Jesus, para fazer a tua vontade. Que o Senhor possa mexer nas nossas estruturas, que o Senhor possa fazer com que esse domingo não seja um domingo comum, normal, ou um domingo de igreja, mas que seja um domingo inesquecível nas nossas vidas, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, essa que cura, que liberta, essa que nos tira do nosso lugar, Jesus, essa que nos ensina, essa que nos leva ao céu, Jesus, que ela possa ser derramada sobre cada um aqui, Jesus. Que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, e que a gente conheça a tua graça nessa manhã. Se você crê, diga bem alto, amém. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Pode sentar? Glória a Deus. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer esse 1 minuto. A gente falou que no céu teve 1 minuto de silêncio. Feche seus olhos. Escute o Senhor. Feche seus olhos, deixe que nada te atrapalhe. A gente precisa aprender a ouvir, concentrar, escutar o nosso coração. As batidas do coração precisam revelar quem Deus é na tua vida. Escute, alcance esse lugar aí. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Amém. 4 meses a gente fez essa semana. No dia 5, a gente fez 4 meses, como a Dani trouxe pra gente. Lá no início, quem abriu, quem inaugurou os cultos dessa igreja foi a minha amada esposa. Obrigado. Pra você, vai. Tá vendo? Fica de pé aí, né? Fica de pé, Dani. Não, deixa, todo mundo já te viu, né? Quando a Dani puxar alguma coisa, não é que é ensaiado não, mas que é o Espírito usando ela para as nossas vidas. Amém? Vai, Dani, vamos lá. Quem trouxe a palavra para a gente no primeiro culto foi a minha amada esposa. E hoje, eu queria que vocês recebessem ela novamente. Você está tremendo por dentro. Você percebeu? Glória a Deus. Flavinha tem sido uma bênção. Não sei na sua vida, mas na minha tem tempo que ela é, viu? Que ela seja também na tua vida hoje. As palavras, né? Que o Senhor, a porção para nós de hoje, que o Senhor separou, que passe pela minha esposa e que chegue nos nossos corações. Eu queria que você estendesse a mão para cá. Senhor Jesus, obrigado por essa serva, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dela, nela, por ela e por todos nós através da vida dela, Jesus. Que o Senhor possa usá-la hoje conforme a tua vontade. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra de hoje, que o Senhor separou para ela, alcance todos os corações aqui, Senhor, com a graça, a autoridade e a leveza, Jesus, com que a minha mulher ministra as nossas vidas. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te amo, viu? Deixar registrado. Amém. Meu Deus. Acho que a gente nunca vai acostumar, viu, Renôzinho, Pastor Ricardo, Léo, os pregadores aqui da casa. Meu Deus.
é um misto de sentimentos, né? A certeza de que não somos nós, porque é Deus através de nós, mas uma tremedeira por dentro, pela ansiedade que é natural do ser humano, de não querer decepcionar ao Senhor, né? De querer realmente ser um vaso de honra na mão do Senhor. E Deus é muito maravilhoso, Deus é muito lindo, porque na terça-feira eu compartilhei com o Léo e com a Dani os louvores que nós cantaríamos hoje, né? E até então eu achava que eu estava fazendo só isso, compartilhando os louvores de hoje. E na quinta-feira, se eu não me engano, o Rodrigo falou que eu iria pregar. E foi uma experiência muito incrível que eu vivi. Eu tenho vivido experiências muito incríveis nas minhas corridas. E mais uma vez eu vivi uma experiência incrível. Eu estava correndo na quarta-feira, se eu não me engano, e fazendo algumas perguntas para Deus, questionando algumas coisas com Deus, de pessoais, coisas do meu coração. E o Senhor começou a me responder de uma maneira muito sobrenatural. E eu escutava uma voz, à medida que o Senhor ia falando comigo, eu escutava uma voz que gritava de mim: o chamado, o chamado, o chamado. Foi algo tão forte que eu vivi que eu olhei para o céu e falei: Jesus, eu estou entendendo que o Senhor está me entregando uma palavra que está sendo semeada no meu coração, na minha vida, para que assim a gente possa compartilhar. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus levanta homens e mulheres. Deus não levanta homens e mulheres completamente capacitados, homens e mulheres que fizeram cursos de oratória, cursos de sei lá, o que vocês quiserem pensar aí. Homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Deus levanta corações para compartilhar a porção que Deus tem entregue com a igreja. E na maioria das vezes, essa entrega da palavra ao coração daquele que vai compartilhar a palavra, ela nasce dentro da história daquele que vai falar. Muitas vezes, essa palavra nasce através de um milagre que você quer contar, de um testemunho que você viveu, ou de uma dor que você sentiu. E eu me lembro que foi uma experiência tão forte que eu senti, que eu olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor está me entregando uma palavra com esse tema, o chamado. Eu vou chegar em casa, eu vou anotar. Porque se o Senhor quiser que eu compartilhe essa palavra com a igreja, o Senhor vai tocar o coração do Rodrigo e ele vai me chamar para pregar. No outro dia, ele me chamou para pregar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O chamado. Hoje a gente vai conversar sobre o chamado. O chamado de Deus para as nossas vidas. Deus não nos chama por quem nós somos. Ele nos chama por quem Ele é. Deus não nos chama porque a resposta do agir de Deus vai se limitar ao nosso metro quadrado, ou às paredes da nossa casa, ou às pessoas da nossa família ou da nossa parentela. Deus nos chama porque existe um plano perfeito, um projeto muito maior e que vai alcançar a minha vida, para que vidas sejam alcançadas. Vai atingir a vida da Robertinha, para que vidas relacionadas a ela sejam alcançadas. Vai alcançar a vida da Cíntia, para que vidas relacionadas a ela sejam alcançadas. Porque não tem como uma só pessoa alcançar todas as pessoas. Porque essa única só pessoa que alcança todo mundo é Jesus, é o próprio Jesus. A Bíblia fala que ele viria, a Bíblia fala que ele veio, a Bíblia fala que ele vai voltar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Alfa e Ômega, a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que não cansa de amar. Então só há espaço para um protagonista na história da humanidade, que é Jesus. E através de nós, que somos alcançados pelo amor dele, esse plano perfeito de salvação vai sendo alastrado por todos os lugares da terra, pelos 4 cantos do mundo. Mas deixa eu te falar, igreja, eu vou começar te dando uma informação que talvez você vai torcer o nariz, ou você vai coçar a cabeça, ou você vai falar: misericórdia. Mas não tem nada a ver com você, tá? O milagre não tem nada a ver comigo. O milagre não está limitado
a minha casa. É muito maior. É muito maior, porque o sonho de Deus é que todos os joelhos se dobrem. O sonho de Deus não é eu quero que o joelho da Flavinha se dobre. Por isso que Deus nos chama para sermos profetas das gerações. Por isso que Deus nos chama para sermos aqueles que vão falar sem cessar da palavra que cura, liberta e transforma. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas e nos lança como flechas, independente do momento em que nós estamos vivendo. Porque não são as nossas circunstâncias que definem o propósito, mas é o propósito que define as nossas circunstâncias. E enquanto o Senhor me entregava essa palavra, Ele me levou no Antigo Testamento. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um profeta muito conhecido, o profeta Elias. Quem aqui já ouviu falar de Elias? Amém. Elias foi um profeta muito usado por Deus. Elias é um profeta que inspira a nossa vida em vários sentidos. E quando o Senhor me entregou essa palavra, Ele conversou comigo sobre um momento específico que Elias estava vivendo. Um momento de dor, um momento de fragilidade, um momento de desconforto, um momento de solidão, que fez com que esse profeta saísse, fugisse e se escondesse. Nós vamos passear pela história do profeta Elias, mas eu quero fazer um convite para a igreja. Eu já falei com o Senhor que essa palavra do profeta Elias é sobre a profeta Flavinha. E eu quero te convidar, igreja, para receber essa palavra no coração, como se essa palavra estivesse sendo escrita sobre a sua vida. Profeta Mari, profeta Luísa, profeta Alice, profeta Patrícia, profeta Mônica, profeta Fred, profeta Jonas, profeta Dani, profeta Rê, profeta Nando, profeta Rose, profeta Carlos, profeta Igor, profeta Ana do Igor. Todos os profetas que aqui estão neste lugar, profeta Dudu. Porque a palavra de Deus, ela tem que se conectar com a nossa história. Nós não podemos compreender a palavra de Deus como um relato sobre protagonistas, sobre personagens que passaram e fizeram história. Mas nós temos que perceber a palavra de Deus contando a nossa história em cada página da Bíblia. Amém? Vamos começar lá em primeiro livro de Reis, capítulo 19, por favor. A partir do versículo 3. Como que liga essa luzinha aqui? Ah, melhorou. Agora ficou ótimo. Ju, tá na NVT? Ai, que bom. Capítulo 19, o título desse capítulo na minha Bíblia é Elias foge para o Sinai. A partir do versículo 3. Acompanhe, não perca nada dessa palavra. É muito importante que hoje vocês acompanhem tudo que a gente vai ler. Amém? Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou. Tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai,
o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Amém. Elias. Elias é uma das maiores referências bíblicas de um profeta que tinha poder e autoridade na terra. E esse profeta estava na caverna, falando para o Senhor: já basta, Senhor. Me mata, Senhor. Eu não quero mais, eu estou cansado. Eu não consigo mais, eu quero desistir. Para mim chega, está tudo sendo em vão. Eu estou nadando, mas estou morrendo. Eu falo, ninguém me escuta. O profeta Elias, aquele que a gente vai conversar um pouco sobre os feitos e maravilhas que Deus fez através da vida dele, e se encontrava sozinho. Ele saiu do caminho que Deus tinha para ele, para ficar sozinho na caverna, chorando as dores dele. E essa passagem ela é tão forte, porque essa passagem revela uma das coisas mais importantes para um profeta. O profeta precisa se encontrar diariamente com a humanidade dele. Porque se ele não se encontrar com a humanidade dele diariamente, ele pode cair num vale muito perigoso, que é o vale da vaidade, e achar que tudo está sendo feito por ele, por conta dele e da vida dele. E que se ele não se levantar, ninguém se levanta. A caverna aqui é um lugar de reencontro do profeta ungido e escolhido por Deus com a humanidade carnal dele, tendo o Senhor dos exércitos à frente dele. Só que quando a gente começa a pensar nisso, dá um nó na nossa cabeça. Uma coisa que eu tenho agradecido a Deus aqui na Igreja Gerações é porque a gente tem buscado ser de verdade aqui. Aqui as pessoas não procuram vestir uma fantasia de super-herói para fingir que somos perfeitos, fortes, imbatíveis. Não, nós somos de verdade. Os pastores que aqui estão, no caso eu, Rodrigo, pastor Ricardo, a Robertinha, o conselho da nossa igreja, Mário, Maurício, Léo e Cíntia, minha irmã Lincoln, Pri, Rick, Léo e Dani, estou esquecendo alguém? Redô e Pia, Vitor e Lu, nós somos de verdade. Nós somos tão de verdade que às vezes dói. Nós somos tão de verdade que às vezes a gente chora. Nós somos tão de verdade que às vezes a gente quer ir para a caverna e quer ficar sozinho. Porque a presença soberana de Deus
nos confrontando todos os dias e mostrando a onipotência dele, revela a nossa limitação. Mas a presença dele onipotente também revela para nós quem é o Deus que nós servimos. Lembra do trato que a gente fez? A gente vai agora discorrer sobre a história de Elias, mas a gente vai pensar em nós. A cada feito de Elias que a gente comentar aqui, você vai ter um momento rápido no seu coração para relembrar os feitos que o Senhor tem feito através da tua vida. Amém? Vamos lá para 1 livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. 17, 1 e 2. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Olha isso. A gente vai começar falando do profeta Elias. Primeira passagem que fala do profeta Elias na Bíblia. O profeta Elias foi levantado por Deus para ir contra o rei Acabe. O rei Acabe, ele era o 7º rei de Israel. Ele tinha forte domínio e influência. Ele era o rei naquela época. E Deus levantou Elias para se encontrar com esse rei, que era a autoridade da época, para questionar o rei sobre os caminhos que ele estava tomando, sobre as decisões que ele estava tomando, e principalmente sobre o distanciamento dele com o Deus de Israel. Vamos voltar lá no início? Faz sentido um profeta que está escondido na caverna, pedindo a morte. Se eu falasse para você, se eu começasse essa história agora, você nunca tivesse ouvido falar de Elias, e eu começasse a contar para você quem é Elias, e a primeira informação que eu te passasse fosse: Elias foi levantado por Deus como um profeta que foi contra um rei que estava deixando o Senhor e servindo a outros deuses, servindo a outras potestades. Dificilmente você iria imaginar que lá em algum momento você iria ver Elias na caverna. Pois bem, Elias foi atrás do rei e falou para ele que por conta da desobediência dele não iria mais chover enquanto o Senhor não ordenasse. Enquanto o Senhor não ordenasse. E é lindo porque Deus, ao mesmo tempo que Deus falou para Elias falar com o rei Acabe, ele falou também para Elias: agora sai e você vai se esconder. Deus manda a gente ir, mas Deus dá estratégia para a gente permanecer no propósito que Ele nos entregou. Esse foi Elias. Deus queria proteger Elias de Acabe, quando Deus mandou ele se esconder. Mas sabe qual foi o principal? Deus queria continuar treinando Elias. Porque ainda ia ter muita coisa para Elias fazer. Elias obedeceu, foi exatamente para onde Deus mandou, foi lá ficou junto ao riacho de Querite. Só que como estava sem chover, o riacho secou. E aí lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, o Senhor vem a Elias e fala: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias encontrou o rei Acabe, falou para o rei Acabe que não ia chover, porque o Deus de Israel estava falando que não iria chover. Deus manda Elias se retirar, manda Elias se esconder perto do riacho, só que estava sem chover. O riacho secou e Deus não abandonou Elias, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Mas por que Deus tinha um propósito na vida de Elias? Por conta de Elias? Não apenas por conta de Elias, mas por conta de toda uma nação. Por conta das nossas vidas. Os feitos de Elias repercutem até hoje nas nossas vidas.
E o Senhor falou, vai agora lá para essa cidade de Sarepta. Eu vou levantar uma viúva para te dar alimento. E Elias obedeceu, porque Elias tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, Elias obedecia a voz de Deus. E Elias chegou lá em Sarepta. Uma viúva ia dar alimento. E ele encontra a viúva. Pasmem, a viúva, ela era pobre. Ela estava cheia de problema, estava triste, poderia até usar uma expressão depressiva. E Elias vira para ela e fala, me dá alimento. E ela fala assim, eu te dar alimento? Eu não tenho alimento para mim, e o que eu tenho eu vou fazer uma coisinha aqui agora, porque depois eu e meu filho vamos morrer. Mas quem estava lá pedindo alimento para ela não era qualquer pessoa, era um profeta. Guardem no coração de vocês. O profeta, ele não é movido pelas suas necessidades. O profeta, ele é movido pelas necessidades dos outros. Provavelmente o Elias estava ali já com sede e com fome. Mas quando ele viu aquela mulher, viu o estado que aquela mulher estava, dizendo inclusive que ela queria morrer, queria a morte para acabar com a vida dela, ainda limitado pelas circunstâncias orgânicas e fisiológicas do próprio Elias, ele se levantou como boca de Deus. Por quê? Porque quem mandou ele procurar a viúva foi o próprio Deus. E ele sabe que Deus não erra. Porque a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não faria? Elias não estava de frente com aquela viúva, com aquela mulher, porque ele viu ela passando. Ou porque ele olhou para ela e viu que ela poderia oferecer algo a ele. Elias estava de frente com aquela mulher, porque Deus mandou. Era aquela mulher que iria suprir aquelas necessidades de Elias naquele tempo. E Elias falou para ela, pode ir lá, pode fazer o alimento, mas traz para mim primeiro. E Elias lança uma palavra muito linda sobre a vida dela. No versículo 14, no capítulo 17. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. A provisão que Deus envia independe das circunstâncias da terra e do mundo. Deus não falou, Elias, fala para ela que eu vou enviar chuva e aí não vai faltar alimento. Deus falou que ainda que não chova, até que chova, na sua casa não vai faltar. Nós não somos movidos por circunstâncias. As circunstâncias não nos movem para a direita ou para a esquerda. As circunstâncias do céu tomam conta da nossa vida e nos fazem marchar em linha reta pelo caminho da presença de Deus. Porque nós sabemos que em Deus nós temos a vitória. E a palavra continua contando dessa viúva de Sarepta. Ele chegou lá como um profeta. Depois que ele lançou a palavra, o alimento começou a ter na casa dela. Mas de repente o filho dela adoeceu e morreu. E essa viúva chega ao ponto de olhar para Elias e questionar. Afinal de contas, você é um profeta? O que você é? Você veio aqui para me lembrar dos meus pecados? Porque o meu filho morreu. Você veio aqui com uma conversa, eu até vi a provisão chegar, mas aquilo que eu tinha de mais importante, que é o meu filho, ele morreu. E agora? E a palavra de Deus fala que Elias pega esse menino. Ele se deita 3 vezes por cima desse menino. E ele começa a clamar a Deus. Pai, dá vida, ressuscita, traz de volta esse menino. E olha que interessante. Deus ouviu a oração de Elias, porque havia um propósito. E esse profeta que a gente leu lá no início, que estava na caverna pedindo para morrer, porque já não aguentava mais, porque estava exausto, é o autor do primeiro milagre de ressurreição contado na Bíblia. E foi tão grande, que no versículo 24, acho que estamos no passeio, Ju, que a mulher disse a Elias, agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Elias enfrentou Acabe. Elias decretou uma palavra que não iria chover, a mando do Senhor dos Exércitos, a chuva parou, os riachos secaram. Deus não abandonou Elias, falou, agora vai lá para perto do riacho. Ele secou, agora vai lá procurar uma viúva em Sarepta, que eu vou te dar o alimento. Deus usou o profeta ali naquele lugar, porque aonde o profeta chega, tem que ter milagre. Quem é profeta aqui nessa igreja, levanta a mão.
Vou perguntar de novo. Quem é profeta aqui nessa igreja, levanta a mão. Amém. Vou falar de novo. Todo mundo agora vai levantar a mão. Quem é profeta aqui nessa igreja? Amém. Profeta é aquele, igreja, que aonde chega, lança a palavra e vidas são transformadas, histórias são transformadas, vidas são curadas e Deus faz milagre. Deus faz milagre. O ministério de um profeta, nós somos chamados pela palavra de Deus, nós temos profetas das gerações. Toda vez que nós nos levantamos na nossa casa e decretamos palavras de vida, nós estamos sendo profetas. Toda vez que nós chegamos aos nossos filhos, abençoamos eles com a palavra de Deus e liberamos a palavra de Deus sobre a vida deles, nós estamos sendo profetas. Toda vez que nós olhamos para o nosso cônjuge e enviamos nosso cônjuge debaixo da nossa oração, do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa lealdade, nós somos profetas. Sabe o que está faltando? A gente entendeu o nosso chamado. Ninguém está aqui porque veio fazer um programa no domingo, não. Nós estamos aqui porque o próprio Deus nos chamou. E sabe o que é o mais interessante? Eu tenho certeza que tem pessoas que Deus chamou, mas não vieram. Porque não obedeceram ao chamado. E Elias faz um milagre. Capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Vou ler o outro versículo, Ju, versículo continuando no 2. A fome era severa em Samaria. A fome já estava severa em Samaria. Esse capítulo 18 narra sobre o confronto no Monte Carmelo. Sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que Elias fez? Tudo debaixo da ordem do Senhor. Elias voltou a procurar o rei Acabe para dizer que iria chover. Mas Elias, o propósito de Deus não era só fazer chover. Deixa eu te falar. Deus não quer só fazer chover na tua casa. Deus não quer só fazer chover na tua vida para você ter as circunstâncias favoráveis. Deus quer, através da tua história, mudar a história de muitos. E olha o que o profeta Elias fez. Após 3 anos de seca, Deus mandou Elias se apresentar ao rei Acabe para dizer que Deus enviaria chuva. Quando Elias se vê de frente com Acabe, lembra de Elias, gente? Eu estou falando de Elias, aquele que estava na caverna. Aquele que estava triste e pedindo para morrer. Quando Elias se encontra com o rei Acabe, olha o que Elias fala. 1 Reis 18, 18. Olha o que Elias fala. Antes, versículo 17, o rei Acabe fala assim: é você mesmo, perturbador de Israel. Por que ele falou que ele era o perturbador de Israel? Porque foi através da boca de Elias que ele falou: vai parar de chover porque Deus está mandando. Só que o rei Acabe, desobediente e afastado do Senhor, achou que a questão era Elias. Ele não estava entendendo que era o próprio Deus movendo a nação, que era o próprio Deus parando a chuva para trazer uma escassez de água, de comida, de fome, para ver se os corações seriam libertos e reencontrariam com o Senhor. E olha o que Elias fala para Acabe. Olha a ousadia desse profeta. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adorar imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. O rei Acabe era casado com Jezabel. Jezabel. Tem um capítulo de Mulher Única que fala de 5 mulheres. As líderes me lembram aí: Ruth, Abigail, Débora, Esther e Jezabel. Não é isso? Falei 5? Aí a gente às vezes faz uma atividade assim, para quem está participando do curso, trazer uma palavra sobre uma mulher na outra aula. Ninguém quer falar de Jezabel. Ninguém quer
falar de Jezabel. Todo mundo quer falar de Esther, de Débora, de Ruth, de Abigail. Por que ninguém quer falar de Jezabel? Porque Jezabel é a personificação do mal na vida de uma mulher. Só que quando você começa a conhecer Jezabel e estudar a história da Jezabel, você tem vontade de sair correndo. Porque de repente você começa a perceber que há muito de Jezabel em você. E através dessa Jezabel que há em você, muitas vezes o teu marido começa a sair da presença de Deus, porque você está manipulando ele e todas as circunstâncias dentro da sua casa. E Jezabel era má, gente. Jezabel era má. Jezabel queria perseguir o profeta. Jezabel perseguia o povo de Deus. Jezabel era contra o Deus de Israel. E aí, esse profeta ousado, que falou com Acabe daquela forma, ele convocou Acabe para eles se encontrarem no Monte Carmelo. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova para ver quem é o Deus verdadeiro. E ele deu uma instrução, vamos pegar 2 novilhos, vamos partir os novilhos, põe lá o... Não é churrasqueiro, como é que é o nome? Esqueci o nome, gente. Hã? A grelha? Lareira? Vocês entenderam, né? Era um negocinho armado assim que ia ter fogo embaixo. Para cozinhar os novilhos. Esqueci o nome, é um nome bonitinho aqui na Bíblia. Mas se eu for ler agora, eu vou me perder. Não, peraí que eu vou achar isso aqui, que eu fiquei agoniada. Ah, aqui, ó, eu prepararei outro novilho e eu colocarei sobre a lenha no altar. Eita! Olha o que Elias propôs a Acabe. 2 novilhos, vamos cortar ele em pedaços. Vocês vão preparar um altar com fogueira, com fogo. Sem fogo, só o altar. E eu também vou preparar. E aí nós vamos ver quem de fato é o Deus verdadeiro. Vocês vão clamar para o Deus de vocês mandar o fogo para assar o novilho. E eu vou esperar o que vai acontecer. E aí vamos ver o que vai dar. E o povo lá, os profetas de Baal, começa a clamar. Começa a falar, manda fogo, vem, vamos queimar esse novilho, vamos mostrar que você é o Deus Todo-Poderoso. E nada acontecia. Aí Elias, aquele que lá da frente estava na caverna, querendo morrer, muito triste, desanimado, desolado. Olha a ousadia dele. 1 Reis 18, 27. Gente, eu sou uma profeta, amém? Amém. Mas eu vou te falar, eu não tenho essa ousadia aqui não. Olha o que Elias falou para o povo. Elias começou a zombar deles, versículo 27. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Olha que ousadia. Elias estava zombando daquele povo. Porque Elias sabia quem era o Deus verdadeiro, quem era o Deus que mandava fogo, quem era o Deus de poder. E olha que interessante, igreja, nada aconteceu. E aí a palavra de Deus, lá no capítulo 18, começa a falar que Elias começou a clamar ao Deus de Israel. E olha aqui, ó, no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum deles se escapar. Elias pegou aquele povo que estava enganado. Aquele povo que estava adorando um outro Deus. Elias fez uma prova com eles para saber quem era o Deus Todo-Poderoso. E o Deus de Israel não abandonou Elias, porque Elias o tempo todo estava sendo conduzido por Deus. Os caminhos de Elias eram escritos por Deus. Era Deus através da boca de Elias. Era Deus no coração de Elias. Era Deus que fazia acontecer e que desfazia. Era Deus que fechava a porta e era Deus que abria a porta. Era Deus, era o Deus de Israel. É o Deus da nossa vida. É o Deus da nossa vida. Esse mesmo Deus que mandou o fogo do céu para assar o novilho. A palavra de Deus conta, depois vocês estudam essa passagem de Elias, é muito forte.
da lenha e encher de água, mandou jogar água no novilho e encher de água. O fogo foi tão poderoso que além de consumir tudo, ainda secou a água. E esse é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da nossa vida. É o Deus que manda fogo do céu para queimar tudo aquilo que não pertence a Ele na nossa vida. É o Deus que faz secar o riacho quando Ele tem um propósito na nossa vida, mas é o Deus que mesmo com o riacho seco, Ele vai fazer brotar rios de água viva dentro de nós. Porque Ele é Deus. E esse é o profeta Elias. Depois disso, versículo 41 a 46, olha o que aconteceu, igreja. Elias ora pedindo chuva. Em seguida, Elias diz a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Depois que ele venceu os profetas de Baal, ele falou para o rei Acabe: olha isso. Ele disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa passagem. Isso é muito poderoso. Quando Elias voltou lá para procurar Acabe, ele procurou Acabe porque Deus mandou. Deus falou para ele: vai lá, procura Acabe e diga para Acabe que vai chover. Existe lá a batalha lá dos profetas sobre Deus, tal, Deus de Israel ganhou, glória a Deus. Aí Elias vai até Acabe e fala: come logo, se prepara porque vai chover. Aí a palavra de Deus fala que depois que ele falou isso para Acabe, aí ele foi orar. Aí você deve pensar assim: mas não tem alguma coisa errada não? Ele está falando antes de orar? Ele não tinha que orar primeiro e falar depois? Não, ele estava movido desde o início por uma ordem de Deus. Deus tinha chamado ele. E Deus tinha falado para ele: pode procurar Acabe, porque vai chover. Olha a ousadia. O céu estava azul. E o profeta fala: come logo e bebe logo, porque vai chover. Quantas vezes na nossa vida a gente precisa da chuva, mas a gente não se move pela fé. Nós ficamos esperando os sinais de água caindo do céu. Mas a chuva de Deus começa primeiro no nosso coração. A chuva de Deus começa primeiro na nossa visão. A chuva de Deus primeiro começa dentro de nós, para poder fluir através de nós. Quem crê aqui que pode, através da sua palavra, fazer chuva cair do céu? Eu creio. Eu creio. Versículo 43. Depois disse a seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Por 7 vezes ele mandou o servo olhar para o céu. Na primeira o servo voltou, não vi nada. Na segunda o servo voltou, não vi nada. E Elias, ao invés de falar: então deixa, eu acho que Deus se equivocou, vai de novo. Quantas vezes na nossa vida a gente ora e não acontece? Aí a gente ora e não acontece. Aí na terceira fala: não vou orar mais não, porque eu vou desistir, porque Deus não vai fazer. Elias falou: vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E na 7ª vez, o servo voltou falando: Elias, eu vi uma nuvem. Olha para a tua mão aí, igreja. Põe a tua mão na frente do teu rosto. Imagina uma nuvem do tamanho da tua mão no céu azul. E você virar e falar: corre, corre, Acabe. Porque senão você não vai conseguir nem chegar em casa. Porque vai cair um dilúvio. Isso é Deus. Quando Deus nos levanta como profeta,
Tudo aquilo que a nossa boca declara vai acontecer. Aí esse Elias, que enfrentou o rei Acabe, esse Elias que deu a provisão lá na casa da viúva de Serepta em nome do Senhor, esse Elias que clamou ao Senhor e ressuscitou o filho da viúva de Serepta, esse Elias, esse profeta que combateu os profetas de Baal e teve vitória no nome do Senhor dos Exércitos, esse Elias que falou a Acabe, vai logo, volta para tua casa porque vai chover, e não tinha sinal do céu, e fala para o servo, vai lá, e dá 7 vezes finalmente, opa, profeta, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que isso acontece com Elias depois disso? Sabe o que acontece com Elias depois disso? Igreja, isso é muito poderoso. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse Elias que estava na caverna querendo morrer, pouco tempo antes recebeu do céu um poder sobrenatural. Enquanto Acabe entrou na carruagem dele com a velocidade máxima para chegar na cidade fugindo da tempestade, esse profeta pegou a capa dele, amarrou no cinto e saiu correndo à frente dessa carruagem. E o que é que acontece? Qual é a explicação? Para depois de todos esses feitos maravilhosos e sobrenaturais, esse mesmo homem sair do caminho, pedir para o servo dele, me deixa que eu quero ir só. E pedir ao Senhor para tirar a vida dele. Ele enfrentou os 450 profetas de Baal. Mas Elias ouviu que Jezabel jurou pelos deuses dela, queria acabar com a vida dele. Aí Elias ficou com medo. Esse Elias que correu mais rápido que uma carruagem. Esse Elias que profetizou a chuva a despeito de só ver uma pequena nuvem na mão de um homem. Esse profeta que derrotou os profetas de Baal. Esse profeta que decretou palavra de prosperidade na casa de uma viúva pobre. Esse profeta que ressuscitou o filho que estava morto. Esse profeta que encarou um rei de frente para falar qual era os... Eita... Esse profeta que encarou o rei de frente e falou, quer trocar? Aqui, ó. Esse profeta ficou com medo de uma palavra de uma mulher, de Jezabel. Vamos repetir? Capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para a cidade de Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Ele teve medo, ele fugiu, ele escolheu a solidão. Quero ficar sozinho. Quantos feitos maravilhosos o Senhor já fez através da tua vida. Quantas palavras de esperança o Senhor já lançou através da tua boca. Quantos milagres você já viveu. Quantas restaurações já chegaram na sua vida. E aí, de repente, por conta de uma situação, você tem medo, foge, não quer mais nem ser igreja, não quer mais andar com os irmãos, não quer mais atender ninguém, sai do caminho que Deus separou para você, vai para um outro lugar que Deus não separou para você e fica sozinho. A história de Elias, ela tem que mexer com o nosso coração, não para ser uma justificativa
de que nós, homens e mulheres de Deus, temos a prerrogativa ou autorização para ficar de caverna em caverna. Mas essa palavra tem que explodir no nosso coração, a ponto de nos fazer entender que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus. Nós somos homens e mulheres que estamos sujeitos às nossas emoções, às nossas dificuldades. Às vezes a gente luta, enfrenta batalhas inimagináveis. Mas às vezes através de algo tão pequeno, a gente cai. A gente desanima. A gente quer se esconder. Mas o mais lindo de tudo é que mesmo Elias tendo saído do caminho, mesmo Elias tendo decidido ficar sozinho, mesmo Elias tendo decidido fugir e se esconder e morrer, pedir para Deus, tira a minha vida. E Elias ainda entrou em um ambiente de murmuração. Tira a minha vida, Deus, porque eu não sou tão bom quanto os outros. Tira a minha vida, Deus. Sabe por quê, Deus? Eu não sou tão bom quanto os outros, não, mas só tem eu fazendo. Ninguém está fazendo junto comigo. Ai, Deus, me tira a vida. Sabe por quê, Deus? Só eu que sei fazer. Todo mundo é ruim. Elias entrou ali em um ambiente de murmuração, de autoflagelação. Mas Elias era um homem de Deus. E o Senhor não abandona os seus. E o Senhor mandou um anjo de encontro a Elias. Ele estava deitado, dormindo. O anjo tocou e disse: levante-se e coma. Não importa a caverna que a gente esteja, não importa o quanto nosso coração esteja adoecido, não importa o quanto estejamos se sentindo sozinhos, o Senhor vai enviar um anjo para nos tocar e para falar: levanta, 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 Ana, levanta, Bia, levanta, Maraísa, levanta, Sames. Levanta, Tiago, levanta, Priscila, levanta, Rick, levanta, TG, levanta, Carla, levanta, Adriana, levanta, Juliana, levanta, Cleia, levanta, Adelaide, levanta, Neuza, levanta, Paula, levanta, Sérgio, levanta, levanta. Não são as suas condições que impedem Deus de chegar até você, porque não há nenhum fator limitativo nessa terra que impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Quando Elias olhou ao redor, ele viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Deixa eu te falar, igreja, isso é muito forte. O anjo não chegou lá e falou: Elias, o que houve, Elias? Nossa, Elias, você está tão tristinho. Elias, Jezabel falou algo com você que você não gostou? Não! O anjo do Senhor chegou para Elias e falou: Elias, levanta e come, e vai, avança, marcha. Porque não tinha só a ver com a vida de Elias. Elias era um profeta escolhido por Deus para continuar transformando a nação de Israel. Elias foi aquele que ungiu o profeta Eliseu, que recebeu unção dobrada. Se Elias tivesse parado e ficado naquela caverna, naquele momento de murmuração e de tristeza, Eliseu não teria cumprido o propósito dele. O anjo do Senhor, ele não vai ficar passando a mão nos nossos mimimis, nas nossas fragilidades. O anjo do Senhor vai chegar até nós e vai lembrar quem nós somos, vai olhar dentro dos nossos olhos e vai falar: Johnny, levanta. Porque Ele é Deus, porque existe um propósito muito maior, existe um plano perfeito. Nós cantamos aqui hoje. Como é que é o refrão da música? E quando tudo parecia ter chegado ao fim. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas tem dias que eu acordo e parece que chegou ao fim.
Mas o Senhor colocou anjo na minha vida. O Senhor colocou 2 anjos na minha vida. Que eu não tenho saída. Eu não posso nem ter meu momento mimimizento. Que é o meu marido e minha irmã. O meu marido e a minha irmã, se eu entrar numa de querer mimimi, os dois, eles têm nem paciência. Tem nem paciência. Ai, coitadinha, nossa, ni. Deus usa a boca do meu marido e Deus usa a boca da minha irmã para falar: levanta, Flávia, levanta e anda, levanta, come, levanta, marcha, vai, prossegue, não para. Porque não se trata só da sua vida, menina. Tem um reino, tem pessoas, tem famílias, tem filhos. Jesus está voltando. E Ele é Deus. O anjo apareceu a segunda vez para Elias. Elias se levantou, comeu, bebeu. O alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Moisés viveu isso também, 40 dias, 40 noites. Jesus ficou 40 dias. Olha o chamado de Elias. Quantas vezes você parou e não ouviu o chamado de Deus para a sua vida? E você abandonou o caminho e você desistiu. Eu vou desistir porque fulano me magoou. Eu vou desistir porque fulano falou isso. Eu vou desistir. Elias não desistiu. Elias se alimentou e foi. Elias se alimentou e ficou 40 dias mais sem comer e sem beber. Porque existia um propósito muito maior do que da vida de Elias. Quando Elias chegou lá no Monte Sinai, o monte de Deus, encontrou uma caverna onde passou a noite. Aí ele teve um encontro com Deus, verdadeiramente. Aí agora já não eram mais anjos. Ali agora já era o próprio Deus. Meu Deus. Que amor é esse que não desiste de nós? Que amor é esse que não desiste de nós? E Deus aparece para Elias e a pergunta de Deus: o que você faz aqui, Elias? Elias responde: tem servido com zelo, tá, os israelitas quebraram a aliança, tipo assim, Deus, eu tô cansado, né, porque sou eu que sou bonzinho, sou eu que sou certo, sou eu que sei fazer, sou eu que faço, tô abandonado, não sei o que. Como é fácil a gente culpar as pessoas, como é fácil nós colocarmos a culpa das nossas insatisfações e das nossas solidões nas costas das pessoas. Deixa eu te falar, ninguém tem nada a ver com a tua vida, não. Você é eternamente responsável pelos teus sentimentos. Você que tem que buscar a tua cura. Você que tem que buscar a tua libertação. Você que tem que levantar e marchar. Olha o que Elias fez. Elias saiu do caminho e ficou com medo de Jezabel. Aí o medo de Jezabel começou a colocar no coração dele uma solidão, uma tristeza. Ele saiu do caminho e começou a justificar. Eu estou passando por isso. Sabe por quê? Deus, tem motivos, tá? Mas Deus não quer saber os seus motivos. Olha o diálogo. Ele falou tudo isso. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Olha a resposta de Deus no versículo 11. Gente, sério. Eu quando fiquei estudando essa palavra, cunhado, eu fiquei constrangida por Elias. Olha a resposta. Imagina você ficar 10 minutos murmurando: Deus, a culpa é de fulano. Deus, não sei o que, lá. Xilica. Aí de repente Deus olha pra tua cara, olha a resposta dele: saia e põe-se diante de mim no monte. Não foi: Flavinha, coitadinha de você, você é tão boazinha. Não fica triste não, é assim mesmo que a vida é. Saia, Flávia, saia e ponha-se diante de mim no monte. Isso é Deus. Aí olha o que aconteceu. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Teve um vendaval forte, mas Deus não estava nesse vento. Depois teve um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Teve vendaval, teve terremoto, teve fogo.
E sabe quando foi que Deus ouviu a voz de Deus? Quando veio a brisa suave. Deus é fogo consumidor. Deus às vezes vem com um terremoto na nossa vida para quebrar as nossas estruturas mesmo. Isso é de Deus, sabia? Que às vezes precisa ter um terremoto na nossa vida para a gente acordar, para a gente buscar o Senhor novamente, para a gente entender a importância de ser igreja, para a gente aprender a carregar as macas uns dos outros. Então, às vezes precisa ter um vendaval mesmo para tirar as coisas do lugar, sabe? Sabe quando tira as coisas do lugar? Quem aqui mora em casa sabe o que é isso? Às vezes você vai colocar alguma coisa ali no jardim ou para secar, ou alguma coisa, bate um vendaval, voa tudo. Na época de outono, então, bate o vendaval, cai folha para tudo quanto é lado. Às vezes é necessário, sim, o vento de Deus nas nossas vidas. Às vezes é necessário o fogo do Senhor para queimar mesmo tudo aquilo que não provém dele. Mas no caso aqui de Elias, não foi nem no vento, no terremoto, nem no fogo. Foi na brisa suave. E ele escutou a voz de Deus. Um sussurro, suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse... Mais uma vez, Deus não perguntou para Elias, tentando consolar Elias. Deus estava tentando tocar o coração de Elias pelo confronto de amor. E Deus fala, Elias, o que você faz aqui? Elias, o que você faz aqui? E Elias respondeu a mesma coisa. E o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Volte pelo caminho de onde veio. Sabe o que Deus estava falando para Elias? Elias, se arrepende. Elias, volta. Volta, Cristal, para o caminho que eu tenho para a sua vida. Volta, Márcio, para o caminho que eu tenho para a sua vida. Volta, Marquinho, para o caminho que eu tenho para a sua vida. Deus não deu lição de moral. Deus não consolou os mimimi de Elias. Mas Deus falou, volta, Elias. Se arrepende, Elias. Volta para o caminho que eu tenho para você. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende da tua frustração. Se arrepende de tudo isso. E olha como é que Deus continua. Depois que ele fala isso, ele fala, quando você chega, vá lá para o deserto de Damasco. E aí quando você chegar lá, Deus já começou a dar as tarefas para Elias. E eu queria agora falar especialmente para os nossos líderes. Para mim também, que sou líder, para o meu marido. Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que são tantas pessoas pedindo ajuda. Tem dias que são tantas pessoas chorando e contando problemas. Tem dias que a gente cansa mesmo. Tem dias que a gente entra no banho e chora. Quando Deus levantou Elias para falar com o rei Acabe, fala que Deus mandou ele fugir, se esconder. Elias ficou sozinho. E aí quando Elias cansou, ele também fugiu e se escondeu e ficou sozinho. Sabe por quê? Porque o lugar da cura, muitas vezes acontece quando você está sozinho na presença de Deus. É Deus e você. É Deus e você. E Deus virou e falou assim, e é o que ele fala para nós, líderes. Deixa eu te falar, Renault. Levanta e vai. Porque nessa semana eu vou colocar pacientes no teu consultório que eles não estão com problema no coração físico, eles estão com problema no coração espiritual. Levanta. Bia, levanta. Eu sei, minha filha, que você trabalha muito, eu sei que você fica cansada. Mas existe um dom que eu coloquei na tua boca. E a forma como você vai falar com as pessoas vão me conhecer através da tua vida. Levanta-se. Existe algo na tua vida, algo único que o Senhor colocou em você e em ninguém mais. E tem pessoas que só vão ouvir falar de mim se você se levantar. Levanta, Léo. Porque sobre a sua vida eu coloquei uma espada de fogo. E existem guerras e batalhas que só você vai poder lutar. Batalhas que eu não dei para o Bruno, nem para o Túlio, eu dei para você.
E você precisa ficar de pé. Levanta, Mari. Porque existem pessoas que estão necessitadas da tua voz. Existem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. Existem pessoas que precisam conhecer a tua fidelidade a Deus. E Deus vai falando com cada um de nós. Levanta Rick, levanta Pri. Levanta Lincoln, levanta Roberta. Levanta Léo, levanta Dani. E para o profeta Elias ele falou: levanta, porque você vai ungir. Igreja, através da vida do profeta Elias veio o profeta Eliseu. E ele recebeu dupla honra. Quando a gente vai lá no livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17 e 18, fala que Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, Tiago conta dos grandes feitos de Elias. Mas Tiago começa falando: mas ele é homem como nós somos. Ele foi homem como nós somos. Ele sentia dor como nós sentimos, ele sofria como nós sofremos, mas essa humanidade de Elias não impediu do meu propósito acontecer. Quando a gente vai lá em 2 Reis, esse profeta Elias, capítulo 2, versículo 9, esse mesmo profeta Elias, que a gente conversou sobre os milagres e maravilhas que Deus operou através da vida dele. Esse profeta que foi para a caverna, que pediu a morte. Ele pergunta para Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre Elias e Eliseu e os separou. E Elias foi levado para o céu, num redemoinho. Esse profeta tão humano, mas ao mesmo tempo tão obediente, ele não passou pela morte. Ele não foi punido por ter enfraquecido ou por ter entristecido. Porque os propósitos de Deus sobre a vida dele se cumpriram. Às vezes a gente se sente cansado, desanimado. Às vezes a nossa fé vacila. Nos sentimos decepcionados com as pessoas, nos frustramos. Temos dificuldade de lidar com ações e reações. Perdemos a perspectiva do que Deus faz e focamos naquilo que o homem faz. E aí corremos o risco de perder a nossa bênção. Mas quando nós temos um chamado da parte de Deus, Ele vai vir como um suave sussurro e vai nos retornar para o caminho que Ele escolheu para a gente. O nosso chamado, ele não é um chamado apenas ministerial. Às vezes, quando a gente estuda a palavra de Elias, a gente fica muito achando que essa palavra é para um líder, é para um pastor. Mas deixa eu te falar, você é chamado para não desistir do teu casamento. Você é chamado para lutar pelo teu casamento. Você é chamado para lutar pelos teus filhos. Você é chamado para lutar pela tua nação. Você é chamado para lutar pela tua igreja. E nós não podemos abandonar esse chamado. Porque Deus, Ele não desiste de nós. A despeito de toda dor que muitas vezes nos abate, a despeito de qualquer desânimo que muitas vezes nos encontra, o Deus de Israel, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele fala lá em Isaías 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Porque os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que o seu.
Porque assim como a chuva e a neve descem para o céu e para lá não tornam, se antes molhar a terra, regar a terra para fazerem prosperar e dar fruto e pão para quem semeia e fruto para quem come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não volta para mim vazia, mas antes faz o que me apraz e prospera naquilo que eu a designei. Se existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua história, não vá para a caverna, mas volte para o caminho de Deus. Queria pedir para vocês ficarem um pouquinho em silêncio e escutar esse louvor e meditar sobre a vida de vocês. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo o quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade, dá vontade de dizer, hoje eu não vou. Dizer, eis-me aqui, é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma. Os aplausos não compensam o que já sacrifiquei. E o dinheiro nunca poderá comprar minha vida aqui no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz, estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo eu sei, a maior certeza é que não sou nada sem tua presença. Quem aqui crê que é um chamado de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Quem aqui entendeu que às vezes nós vamos desanimar mesmo? Vai ter dias que a gente vai querer parar, vai ter dias que a gente vai ficar sofrendo. Mas nesses momentos o Senhor vai nos encontrar dentro da caverna, vai nos chamar pelo nome e nos trazer de volta. Se você sente que existe algo na tua vida que precisa retornar para o caminho certo, se você está sentindo que tem algo na tua vida que está te enfraquecendo, te fragilizando, eu quero te convidar, como um ato profético, a se levantar e vir aqui no altar. Porque você hoje vai renovar a tua aliança com Deus. Você hoje vai falar para Deus, Deus, eu creio que o Senhor que me chamou. Eu creio que é o Senhor quem está fazendo tudo acontecer. Eu creio que o Senhor vai restaurar minhas forças. O Senhor vai restaurar minha visão. O Senhor vai mudar minha história. E através da minha vida, muitas pessoas serão alcançadas.